Olá, a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns com os outros com essas palavras. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal em Cristo, acerca dos que já dormem, como diz no versículo 13. Essa expressão, irmãos, refere-se aos crentes que já tinham morrido e cujas almas estavam no céu. Não significa que os mortos estejam inconscientes, como no tipo de sono da alma. Leia Filipenses 1, versículo 21. Os tessalonicenses não compreendiam o nexo entre a ressurreição dos cristãos falecidos e o arrebatamento dos vivos, como está em João 4, 14, 3. Ao que parece, eles acreditavam que os mortos ressuscitariam, mas muito depois da vinda de Cristo, como está no versículo 16 ao 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glórias a Deus. Então Paulo lhes informa que os mortos em Cristo ressuscitarão na mesma ocasião em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Oh, glórias a Deus. É onde você pode ler o versículo 16 e 17 que diz, né, que o Senhor descerá com o céu da alarindo. Glórias a Deus. Então, o evento descrito por Paulo nesses versículos é frequentemente chamado o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? O termo arrebatamento deriva da palavra raptus em latim, que significa arrebatado rapidamente e com força, irmãos. Glória. Então, esse evento descrito aqui em 1 Coríntios 15, que fala sobre isso, refere à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar com ele nos ares, abrange apenas os salvos em Cristo. Instantes antes do arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos que morrerem em Cristo, como está no versículo 16, ainda de 1 Tessalonicenses 4. Não se trata, irmãos, da mesma ressurreição referida em Apocalipse 20, versículo 4, a qual somente ocorrerá depois de Cristo voltar à terra, julgar os ímpios e prender Satanás, como está em Apocalipse 19, 11 e 20, versículo 3. A ressurreição de Apocalipse 20, versículo 4, tem a ver com os mártires da tribulação e possivelmente com os santos do Antigo Testamento, como está em Apocalipse 20.6. Ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão transformados, seus corpos se revestirão de imortalidade, e isso acontecerá no instante, no abrir e fechar dos olhos. Tanto os crentes ressurretos como os que acabaram de ser transformados serão arrebatados juntamente, como está no versículo 17 ainda de 1 Tessalonicenses 4.
para se encontrar com Cristo nos ares, ou seja, na atmosfera entre a terra e o céu. Estarão literalmente unidos com Cristo, levados à casa do Pai no céu, oh, glória, e reunidos aos queridos que tinham morrido, oh, glórias a Deus, como Paulo tenta explicar do capítulo 4, no 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. E aí, irmão, está no livro de todas as aflições, de toda perseguição e opressão, de todo domínio do pecado e da morte, o arrebatamento os livra da era futura, ou seja, da grande tribulação. A esperança de que o nosso Salvador logo voltará para nos tirar do mundo, a fim de estarmos sempre com o Senhor, é a bem-aventurada esperança de todos os redimidos, é a fonte principal de consolo para os crentes que sofrem. Paulo emprega o pronome nós, no versículo 17, por saber que a volta do Senhor poderia acontecer naquele período e comunica aos Tessalonicenses essa mesma esperança. A Bíblia, irmãos, insiste que anelemos e esperemos contínua e confiadamente a volta do Senhor. Quem está na igreja, mas não abandona o pecado e o mal, sendo assim fiel a Cristo, será deixado aqui no arrebatamento. Os tais ficarão neste mundo e farão parte da igreja apóstata. Depois do arrebatamento, virá o dia do Senhor, um tempo de sofrimento e ira sobre os ímpios. Aleluia! E aí se iniciar a segunda fase da vinda de Cristo, quando então ele virá julgar os ímpios e reinar sobre a terra. Leia mais em Mateus 24, versículo 42 e 44. Glórias a Deus. Então Paulo no versículo 18 diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Paulo inspira esperança nos Tessalonicenses, não lhe dizendo que se preparem para o martírio durante o período do dia do Senhor, que é a tribulação que está em Apocalipse 6,19, mas mediante a mensagem sobre o arrebatamento. Mediante conhecimento dessa doutrina, poderão consolar uns aos outros. Jesus está voltando. Aleluia. Glórias a Deus. E por ele estar voltando, nós temos que estar preparados, vigiando e orando. Glória.